Fui lá para a fase adulta, mas voltando para o que você estava falando sobre esse afastamento do pai. Quer dizer, esse pai ele não entra nessa constelação familiar. Se ele não entra, esse menino fica extremamente apegado à A mãe. mãe. E eu te diria mais, que se essa mãe fosse hostil, se fosse o contrário, ela não fosse extremamente protetora, a mãe extremamente protetora, que cerca a criança demais, que quer proteger de tudo, que coloca essa redoma, como você falou, é Uhum. conhecida também como a mãe devoradora, porque aí ela não deixa espaço para que esse menino possa se desenvolver Tá? e fazer suas escolhas futuramente. Até nisso essa mulher vai interferir. Que daí tudo depende do que ela define que é bom pro filho. Que é bom para ele. E de Tá. repente, essa menina não é boa para você. Essa menina não é a menina certa para você. Hum, Essa mulher não serve para você casar. tá, Então você vai ter um menino, um homem, por exemplo, caso clínico, 43 anos de idade, vive com a mãe, tá. nunca teve nenhum contato físico com uma mulher, nunca namorou. Então, ele é um ser que tem sistema hormonal funcional, Uhum, sente desejo, mas ele está simbiotizado com essa mãe, é a simbiose patológica. tá, Simbiose positiva, ela vem até o momento em que eu tenho autonomia para viver a minha vida, seguir a tá. minha vida, levando esses referenciais num ponto de equilíbrio entre aquilo que foi bom e aquilo que não foi bom, mas eu pego daí construtivamente o aprendizado e sigo a minha vida. Agora, se eu fico ligado à minha mãe, eu não faço escolha de objeto. O que acontece? Quando que essa escolha de objeto acontece? Na fase genital. Sai da mãe definitivamente, porque começa a se identificar com as meninas. No caso dele, ele vivia durante o dia sonhando com uma vida que ele nunca poderia ter, e à noite ele se masturbava. Essa era a vida dele. Entende como ele ficou? E Preso. quando essa mãe morre, entra em depressão. Tá, então basicamente é assim. Até um determinado período da vida, todo mundo tem uma simbiose com o cuidador e todo mundo tem uma identificação mais próxima com esse cuidador. Tem. Em um determinado momento da vida, essa simbiose teria que acabar, Teria que naturalmente, se né, desfazer, se tipo, agora desfazer. vai. É o corte, a E isso castração. acontece normalmente na fase fálica. Por quê? Porque você já é capaz de ter autonomia e viver por si próprio. Tá. Isso acontece transicionando entre a fase fálica e o período de latência. Período de latência é quando há uma paralisação no desenvolvimento da pulsão sexual. Tá. Mas antes, só para complementar, se aquela mãe não fosse, eu falei da mãe devoradora, dando o exemplo do rapaz de Sim. 43 anos, mas vamos supor que essa mãe não fosse receptiva, não fosse Tá. uma mulher amorosa, acolhedora, ele poderia não se identificar com o modelo Da mãe. feminino, Ah, se tem toda a provisão de segurança e reconhecimento afetiva, de segurança e reconhecimento, e, inclusive, a questão da sexualidade seria afetada, porque a provisão de segurança e reconhecimento estaria toda focada no pai. tá. E aí, como que ele se identificaria com o pai? Sentindo atração por ele. Não seria natural que sentisse biologicamente atração pela mulher, pela Aham. mãe? E Sim. não teve, aí pensando nos parentais, não teve uma avó, uma Tá. relação constante com a avó, nem com uma tia, com alguém que pudesse representar esse modelo feminino. Então, se o modelo feminino ele foi afetado nesse sentido, a criança se volta, o menino se volta totalmente para o pai. E Tá. nesse sentido, poderia até desejar o pai. O Porque ele que vai ter faria aquela com que segurança com o ele pai. vai ter a segurança, parte da segurança Com e o do pai. reconhecimento com o pai, Tá. não é? E levaria ele a, a se identificar de maneira que ele tem atração, a gente chama isso, levaria ele a homo, Tá. porque ele desejaria o pai. E isso se chocaria com a estrutura de censura, Sim. porque nós estamos falando do incesto. Então,
É complexo. Sim. Mas deu para ter uma noção? Quando você pega o modelo da menina, o menino, o que que é essa castração, né? É o menino assimilar que ele pode perder o tênis, o tênis, Entende? perdão, o tênis. O pênis, ele Tá. pode perder o pênis. Então, quando ele reconhece essa interdição, e essa mãe não é uma mãe devoradora, e essa mãe não é uma mãe hostil, e essa mãe tem uma sexualidade posicionada, e essa mãe, quando ele se aproxima mais eroticamente dela, filho, mamãe é namorada do papai. Sim. Então, mamãe beija o papai na boca, porque a Sim. mamãe é a namorada do papai. Um dia você vai ter a sua namorada. Começa a colocar Você beija, limite. começa a colocar limites, estabelecer Tá. esses limites de uma forma afetiva, Tá. sem rejeitar, abandonar, mas se posiciona de uma maneira madura e a criança vai introjetando isso. A Tá. partir do momento que a criança entende isso, começa a se identificar com o pai. Então, ele tem a mãe como objeto de amor, começa a se identificar com o pai pelo processo da castração. Aí há o corte Aí ele desse começa, vínculo com a mãe. aí ele começa a olhar o pai do tipo, o que que meu pai Meu gosta, pai como é tem que meu pai falo como faz. eu quero ser como ele, eu Tá. quero ter um falo como ele, Tá. como o dele. dele, Tá. e eu gosto dele, eu quero fazer as coisas que quero participar da vida dele. Quero E o ser- É como ser como ele mesmo, assim, o menino começa a ver. querer ser como o pai. Tá. Ok, não estou aqui discutindo a questão futura da identificação da sexualidade, da orientação Tá. sexual dele, da Aham. sexualidade dele. Sim. Então, partimos da premissa que ele tem uma tendência hétero. Tá. E esses modelos são modelos funcionais e a criança tem liberdade, e esse indivíduo vai ter liberdade futuramente para fazer as suas próprias escolhas. Mas veja que essa pessoa tem um modelo feminino e masculino Tá. estabelecido, considerando excesso e falta dessas provisões. Ficou num ponto de equilíbrio. De cada lado. Sempre cada vai ter o lado. excesso e a falta dos dois lados. Exato. Então, nesse momento, a criança ela está introjetando, ela efetivamente introjeta o modelo parental e ela faz a identificação biológica dela. Exato. Tá. A menina. Ah, Vamos falar da menina para não ficar vamos. faltando? Para complementar? Tá. No caso da menina, quando ela toma essa diferença anatômica como uma perda, ou seja, ela não tem temor de perder o falo como menino, certo? Uhum. Porque ela não tem. Tá. Mas ela tomaria como a minha mãe não foi capaz de me dar Eu falo. o falo. Tá. E a este momento é dado um nome a essa descoberta conflitiva, angustiante, digamos assim, é dado o nome de inveja do pênis, porque a menina se sentiria inferior ao menino. E a mãe seria a figura, o objeto mau que não foi capaz de dar o pênis para ela. Tá. A partir dessa constatação, ela poderia, a partir daí, ela deixa a mãe e se aproxima do pai, porque o pai tem o falo. Tá. Inconscientemente, essa menina teria o falo que lhe Do pai. foi extirpado pela própria mãe. Tá. Então, ela toma o pai como objeto de amor. Tá. E quando ela toma o pai como objeto de amor, até então ela sentia prazer se masturbando, tal qual o menino, com seu falo. E o falo da menina é o clitóris. Uhum. Mas a menina tem outra característica, outro órgão outra parte do seu genital para incorporar, que é a própria cavidade vaginal. Uhum. E isso aconteceria, Marcela, quando ela toma o pai como objeto de amor, Tá. tá? Falando classicamente, Tá. numa perspectiva da psicanálise clássica. Inconscientemente, essa menina desejaria ser possuída pelo pai e ter um filho. Tá. Tudo isso é simbólico, tá, gente? É. Não é algo objetivo que acontece, até porque isso é um incesto, é um crime. Um Aham. adulto ter relações sexuais com uma criança. Sim. Uma criança não deseja É. ter relações sexuais com um adulto, por favor. Não é isso. simbólico. Estou falando do simbolismo. Tudo na mente é simbólico. Estou falando daquilo que o inconsciente, através das suas fantasias, traz para a gente observar.
dado a esse apego que a menina tem com o pai, que é quando ela começa a cuidar do pai, querer ficar com o pai, trazer as coisas para ele. Quando ele chega em casa, tira o sapato, traz a toalha, tira a meia. Ela quer ser a mulherzinha do pai. Super importante e Uhum. natural. Sim. Então você veja, ela tem o modelo feminino e agora ela incorpora um modelo masculino. Que tem também um pouco do lado feminino nessa incorporação do masculino, né? Porque ela cuida daquele pai, né? Cuida do pai. Se tem uma relação, Marcela, boa com a mãe, ela vai ter, porque ela tem ciúmes do pai com a mãe. Uhum. O menino não tem ciúmes da mãe Com o com o pai. pai, a menina tem ciúmes do pai com a mãe. Sim, Se também esses adultos souberem equalizar isso e a relação da mãe for boa, ela não vai querer tomar o lugar da mãe. sim, porque ela vai entender que um determinado momento ela vai ter aquilo. Ela vai Exato, passar pela mesma coisa que a mãe tá passando. exato. Porque aí, Tá. às vezes, você vê assim, que muitas vezes a menina fala que a mãe não foi uma boa mulher para o pai. Uhum, Isso é um indicativo, um sinal, não vou dizer que é de fato, uhum. porque nunca tem, sempre tem várias origens determinado comportamento, ou atitude, mas é indicativo de que em algum momento essa menina se colocou no lugar Da mãe. da mulher do pai, Ah, no tá. caso a mãe, É. Ela não é no lugar da mãe, é no lugar da mulher do pai. do pai, Do jeito que ela gostaria que o pai tivesse sido cuidado e que ela acha que a mãe não cuidou. exato. E aí percebe como simbioticamente ela fica também presa ao pai? Uhum. E aí como que ela vai se realizar afetivamente? Como que ela vai se realizar sexualmente? Viver a vida dela? Não tem autonomia.